Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre Shiva, o grande deus do yoga, o grande dançarino cósmico, para alguns o deus da destruição, o deus da lua crescente, o senhor dos Himalaias, o senhor da Gangamá, que mais? Grande Parameshvara, o espírito da consciência pura. Vamos contar uma história sobre Shiva que está lá nos Puranas, que é muito bonita, e vamos discorrer um pouco sobre esse aspecto de Deus sob a forma de Shiva. Seja bem-vindo, bem-vinda. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, aqui a gente fala de revolução de si, desse processo de transformar a consciência para a gente, aos poucos, se livrar do sofrimento e da ignorância e nos tornarmos melhores para o mundo, melhores para nós, a cada dia um pouquinho mais. Se você acha que esse vídeo merece, deixa seu like, seu dislike, deixa seu comentário no comentário de alguém para a gente fortalecer a nossa discussão e crescer em conhecimento. Eu sempre falo, e eu não estou brincando, que eu aprendo muito com os comentários de vocês, da mesma forma que vocês dizem aprender aqui com os vídeos. Tá bom? Vamos primeiro à história. Dizem que Brahma, o Criador, que na tradição indiana ele é uma forma meio demiúrgica, né? Ele é um deus não pleno, porque Brahma, sem o... Brahma, depois, no hinduísmo moderno, se tornou diferente de Brahman, quando tem esse N no final, porque Brahman é o espírito absoluto, a consciência plena, mas Brahma é atribuída à forma demiúrgica de Deus, do Criador das coisas, enfim. Então Brahma, o Criador, e Vishnu, o Senhor da preservação, que é aquele que encarna no mundo de tempos em tempos quando o Dharma decai, é ele que encarnou no mundo sob a forma de Krishna, de Rama, de Balarama, e há quem diga de Shakyamuni Buda. Isso são os Vaishnava dizendo que Buda é uma encarnação de Vishnu. Enfim, não fale isso para um budista, especialmente se ele for um budista mais violento, você vai perder os dentes. Mas os budistas são do bem, tirando aquela galera que está fazendo terrorismo lá em Myanmar ou no Sri Lanka. Então, péssimo nome ao budismo. Enfim, uma péssima fama, né? Gives a bad name tá traduzido ao pé da letra do jeito mais absurdo possível. Eu faço as duas coisas, tá? Quem me vê falando em inglês e em português, eu tento traduzir as duas coisas ao pé da letra e nunca funciona. Eu sou tipo o cara que traduz eu traduzo Ave Maria falando Bird Mary. Bom, Brahma, o Deus Criador, estava discutindo com Vishnu, o Senhor da preservação, sobre quem era o mais poderoso dos deuses, quem era o Deus absoluto, o Senhor da coisa toda. E aí a discussão foi se tornando mais acalorada, até que de repente explodiu diante deles uma coluna de fogo gigantesca que não tinha começo nem fim, ia para cima e para baixo do universo, e era absurda, e era um poder e um calor inacreditáveis. E aí os dois ficaram olhando para aquilo e disseram, o que será que é? Não sei, você sabe? Não sei. Onde será que isso começa? Onde será que termina? Aí os dois disseram, já sei. Vamos tentar encontrar o fim ou o começo disso aqui. O primeiro que chegar, volta, e aquele que enxergar vai ser declarado como Deus de fato. Então, Vishnu se transforma num javali e começa a cavar para baixo. Ele podia ter virado uma topeira, né? Do mais eficiente, mas ele vira um javali. E Brahma vira um cisne e começa a voar. E eles vão incansavelmente para cima e para baixo durante vários dias divinos que equivalem a milhares de anos para nós. E quando um não conseguia mais voar para os altos e o outro não conseguia mais cavar para baixo e não encontravam ainda assim o fim ou o começo desse pilar de fogo, os dois voltam exauridos, não é? E quando chegam lá de volta no ponto de origem, Vishnu, humildemente exausto, diz, olha, cavei que nem um louco por 7 dias e 7 noites e eu não encontrei nada. Brahma diz, essa é a minha chance. Ele não tinha encontrado também, mas ele mente e diz, pois eu encontrei e eu sou o Deus Supremo. E de dentro dessa coluna de fogo, uma voz se faz ouvir dizendo, mentiroso! Você não encontrou a origem de tudo. Desta coluna de fogo surge um sannyasi, surge um homem de vestes maltrapilhas, coberto de cinzas e pele de tigre na cintura. E aí eles perguntam, quem é você? E aí ele diz, eu sou Shiva, eu sou a fonte suprema da existência, eu sou o Deus Supremo. Você, diz para Vishnu, está no caminho de se tornar assim, e você nem pensar. Diz para o Brahma. Nessa história, uma história Shaiva, é claro, se você contar ela para um Vaishnava, eles vão dizer que nunca foi assim, mas é uma história da tradição Shaiva, isso é de quem vê Shiva como Deus Supremo.
Então, ele sendo Parameshvara, ele sendo a fonte absoluta de tudo o que há. Dentro das doutrinas Shaivas, das mais dualistas, como Shaiva Siddhanta, até as mais monistas, como é o caso do Trika ou do Pratyabhijna, todas elas vão ter em Shiva o ideal supremo escolhido, né? O Ishtadevata, a forma de Deus absoluta. Aquele que é Mahakala, a suprema forma do ritmo do universo. Aquele que é Bhairava, a forma irada, Kala Bhairava, aquele que consome o tempo do universo. O Ananda Bhairava, a forma irada da suprema felicidade. Essas formas todas são chamadas de Parameshvara, Parama, Supremo, e Ishvara, Senhor. Então, Shiva, desta forma aqui, ó, com 5 cabeças, é também chamado de Panchabrahma. E é muito bonita uma tradição da qual eu faço parte, que faz louvores a essas 5 funções de Deus. É muito legal pensar em Deus com esse D super maiúsculo, porque geralmente a nossa relação com o divino é uma tal que é peticionária, né? A gente trata Deus como alguém para quem a gente deve favores e pede coisas. Então a gente se comporta bem para ganhar méritos e ganhar coisas. E isso é uma relação muito pobre com o divino. Os yogis, desde sempre, vão entender que a sua relação com Deus não é delimitada pelas coisas do mundo e muito menos pelas máculas do seu ego, né? E que graça divina, por exemplo, nada tem a ver com favores imerecidos em relação às coisas do mundo. Que graça divina é a oportunidade de se conhecer no espelho da sua consciência, de ver a si mesmo como tesouro oculto, resposta final de todos os mistérios do universo. É saber-se quem se é chegar na essência de si mesmo. Isso é a graça divina te libertando, em última instância, e análise do sofrimento total. Então, o Shiva de 5 faces, ele tem o nome de Panchabrahma, os 5 Brahmas. Mas aí sim, Brahma no sentido de Brahman, os 5 absolutos. E aí vamos atribuir essas 5 funções de Shiva aos 3 deuses, né? Brahma, Vishnu, Shiva em suas formas contraídas. Agora eu estou falando de mistérios e coisas que envolvem teologia e iniciação, então se você ficar meio confuso, respira fundo e vamos em frente. Mas, basicamente, eles vão dizer, né, você tem aqui a Trimurti, olha só que bonito. Então, você tem nesse caso aqui a Trimurti, nessa imagem aqui ela com a Mãe Divina. Então, nesses 2 casos, você tem as 2 formas originais de entender o divino de acordo com o hinduísmo popular. Então, você tem Brahma como criador, Vishnu preservador, aquele que guarda, protege o mundo, nutre o mundo, e Shiva o destruidor, que em sua dança cósmica, assim, ó, Nataraja destrói todas as coisas para que elas renasçam. Então, ele destrói as criações imperfeitas de Brahman para que elas renasçam novas, ele destrói aquilo que está mal acabado para que aquilo sirva de material, de energia potencial para ser construído de agora assim uma forma perfeita. Mas essa forma que eu falei para vocês de 5 faces tem mais coisa, calma aí. Esse aqui com a Mãe Divina é uma ilustração da Self-Realization Fellowship que eu amo demais, tem aqui no nosso salão, e que, né, Parama Shakti, ou Parashakti, a suprema forma da Mãe Divina, é a grande ativadora do mundo, então que as funções de Brahma, Vishnu e Shiva, então as funções criadora, mantenedora e destruidora de Deus, estão contidas todas nas mãos da Mãe Divina, Deus como princípio feminino. Aqui, como Shiva, ele é princípio masculino, mas os Shaktas, os seguidores da grande Deus, e os Shaivas dialogam muito. E ambos vão dizer, um colocando em evidência Shiva, o outro colocando em evidência Shakti, que Shiva e Shakti se complementam, não existem um sem o outro. Ali embaixo, onde a gente faz as aulas sentados, tem um quadro de uma deidade que eu vou colocar aqui para vocês. É o Ardhanarishvara, Shiva Shakti juntos, né? Também é chamado de Shiva Shakti. Ardhanarishvara é o Deus que é meio homem, meio mulher, né? Ishvara, o Supremo Senhor, Ardha, meio, Ardhanarishvara, o Deus que é metade, metade. Então, que é a complementação entre consciência, Chit, e Shakti, que é poder de ativação. Mas, toda essa volta foi para explicar que Deus tem mais funções do que só criar, manter e destruir. Então, essas 5 faces de Deus são os 5 mistérios da criação. Eu vou colocar aqui a imagem de cada um deles. A primeira deles é Sadyojata, que é a forma de Deus que cria as coisas. É a criação que emana de Deus. É muito legal, porque nesse caso dessas doutrinas, Deus não estende, não faz as coisas de fora de si. Ele se derrama na criação, é o perfume dele que cria todas as coisas, é ele se escorrendo por tudo o que existe, né? A consciência dele se estendendo e querendo ver a si mesmo de várias formas que cria o mundo.
A segunda forma, a segunda das 5 cabeças é Vamadeva. Olha só, essa imagem de Vamadeva, que é uma forma de Deus para quem a gente reza. É aquela forma de Deus que interfere no mundo, mas a partir sempre de dentro de nós. Essas doutrinas são monistas, então elas vão dizer sempre que Deus está aí em você. O último dos mistérios não é que você, Zé Mané, Maria Mané, seja Deus, né? Eu, Guilherme, sou Deus, me amem. Não. Por detrás do Guilherme que pensa o Guilherme, tem alguma coisa que seja divina. E essa coisa que é divina é que eu tenho que procurar. E essa coisa que os yogis encontram como forma de Atman, ou de Paramatma, ou de Vatman, enfim. Então, Vamadeva é a forma de Deus que preserva, que cuida, que nutre o mundo. Tem cores específicas para cada um deles. Eu vou deixar aqui um artigo em inglês de uma revista hindu, muito legal, chama Hindu Today, é a revista do pessoal desse guru aqui, ó do Subramania Swami. É uma revista muito legal de um monastério lá no Kauai, e eles são um monastério hindu tradicionalíssimo, Shaiva Siddhanta, mas que tem a maior parte dos seus gurus como ocidentais. É muito legal, inclusive, a história do Subramania Swami, eu recomendo que vocês leiam, é bem legal, um livraço. Então, Vamadeva, forma de Deus que preserva o mundo. E aí a gente tem Aghora, essa forma terrível de Deus, né? Você tem ali, nos Shivalingams, com várias faces, essa face de Deus irada, é a face de Deus que apavora todos os seres. A significa não, e Ghora é prisões, então é aquele que destrói todas as prisões, rechaça todas as formas do ego, todas as formas de apego, então daí que vem a ideia daquela Sampradaya, né? Dos Aghori, aqueles que não têm amarras, aqueles que estão relacionados com a forma de Deus como Aghora, como a face esquerda de Deus, a face terrível de Deus, a face irada de Deus que destrói todas as coisas para que, aniquilando todas as coisas, fique aquilo que é real. É muito legal porque dentro do sufismo, o que se busca fazer na operação alquímica dos sufis é o que a gente chama de Fanafiallah, né? A completa e total aniquilação em Deus, que é a ideia do que o Aghora faz. Aí você tem a quarta face de Deus, aí já não é mais criação, manutenção e destruição. A gente tem Tatpurusha. Então, Tatpurusha significa literalmente aquele homem, aquele cara lá. Então, Tatpurusha é a forma de Deus que oculta o mundo de si mesmo. Então, por que é que a fonte divina de todas as coisas quis ser muitas e parecer-se para si mesma imperfeita, e amedrontada, e assustada, e apegada com esse mundo? Por causa de Tatpurusha, desse poder de ocultação de Deus, de Mahamaya, por assim dizer, se você preferir. Claro, Mahamaya é o aspecto feminino e tal, mas para simplificar, para quem nunca ouviu falar disso, então, Tatpurusha é a forma de Deus que oculta o mundo de si mesmo, que oculta os mistérios de si mesmo, que faz com que as coisas pareçam o que não são, enfim, é o jogo de esconde-esconde, o lila de Deus consigo mesmo. E por fim, vem Ishana, o aspecto de Deus como resplandecente absoluto. Tem algumas tradições que colocam Ishana como corpo de cristal. Tem uma tradição tântrica bem apartada das outras que eu estudei, que chama essa forma de Shiva de Anuttara Shiva, que é a forma de Shiva com corpo de cristal, mas a forma tradicional de Ishana é essa daqui, que Ishana é a forma de Deus como aquele que é revelador. Então, tem o poder da ocultação, outro tem o poder da revelação, da graça. É dessa fonte de poder divino direto que os Maharishis se tornam emanações, se tornam tubos de comunicação, né? É dessa fonte que aqueles que se iluminam se tornam presença, daquele que pode libertar as almas de suas próprias delusões, daquele que parece muito com o Ishvara, e que para os yogis é o Ishvara do Yoga Sutra de Patanjali, que é um Purusha perfeito que resgata os outros Purushas da delusão. Claro que aqui não existe espaço para dualidade, nesse caso, né? Então, Ishana revela-se a si mesmo e salva, né? Essa parte de consciência de si mesmo. Então, esse Jivatman retorna, esse Mahatma, mas essa é a face de Deus que permite a revelação de todas as coisas. Acho que, sobre Shiva, acho que foi legal dizer essas coisas. Se você quer um curso de verdade sobre Shiva e Shivaísmo e você entende bem de inglês, vou deixar o link aqui da Vimarsha Foundation com o curso de um dos meus gurus.
meu grande professor, o Acharya Staneshwarti Malsina, e vou deixar aqui o blog do meu Guru Bhai, o Danilo Costa Lima, que escreve bastante sobre essas coisas. Espero que o pessoal que estuda shivaísmo me perdoem os reducionismos e os anacronismos, mas aqui no YouTube a gente é obrigado a fazer essas coisas para poder ficar inteligível. E para a gente fechar, vou explicar para vocês qual é que é do Shiva Lingam. Então o Lingam, que é essa forma fálica do divino, e que tem muita coisa mais para ler, para explicar, e eu recomendo muito que vocês leiam esse livro aqui, ó, Seven Secrets of Shiva. É muito bom, é do Devadut Patanai, que é um negócio assim. Eu li esse livro há bastante tempo, mas ele explica todas essas coisas, é nele que tem essa história do pilar de fogo que eu contei no começo. Parênteses. Dizem que esse pilar de fogo, quando se condensou, virou uma montanha. Virou uma montanha de fogo, que é essa daqui, Arunachala, onde viveu Ramana Maharshi, e é para onde nós iremos em janeiro de 2023, no sul da Índia, em peregrinação. Então, se você quiser conhecer a montanha de fogo de Shiva e onde viveu Bhagavan Shri Ramana Maharshi, manda mensagem pra gente, deixa aqui nos comentários ou procura pela Kampala para você poder peregrinar pela Índia e pelo Nepal com a gente em janeiro de 2023. Então isso foi um pouquinho sobre Shiva, tem muito mais a se dizer, já indiquei as fontes, falei dos livros e tudo mais. Então, recapitulando para você, leia The Seven Secrets of Shiva, tem esse curso lindo aqui sobre shivaísmo, dual e não dual, do meu guru Acharya Staneshwarti Malsina, tem os textos do meu guru Bhai, o Danilo Costa Lima, tem a revista aqui, Hindu Today, eu vou deixar o link, esses links todos aqui embaixo para você procurar. E num dos próximos vídeos eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Shiva Shakti, vou falar sobre o Shiva Lingam, que é uma coisa que todo mundo me pergunta, e como é que faz a prática de Shiva Lingam, precisa fazer prática de Shiva Lingam, o que é Shiva Lingam, então hoje vocês viram Deus com 5 faces, Panchabrahman ou Parameshvara. Então, Jai Mahakala, e até mais, e é isso. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.